Para quem não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga assim como você, psicóloga há mais de 10 anos, e o meu objetivo aqui nessas lives é impulsionar você através dos conhecimentos todos que eu pude acolher ao longo desses anos e que me impulsionaram muito na minha carreira, me levaram a ter muito resultado, mesmo estando numa cidade extremamente pequena hoje, com 17 mil habitantes, na qual eu conquistei agenda lotada, lista de espera, o faturamento que eu nunca imaginei ter na psicologia, e eu entendo daqui que estar bom para mim não é o suficiente, eu quero que esteja bom para você também. Então esse é o meu objetivo quando eu abro essas lives aqui. Eu abro essas lives porque hoje eu entendo que tem como viver da psicologia e não só viver, tem como viver muito bem da psicologia, com muita satisfação, ser reconhecido, ser bem pago através do teu serviço, ter qualidade de tempo também. E eu de verdade, trabalhando com pessoas e amando isso, não acho justo guardar esses segredos só para mim. Então eu venho aqui para dividir um pouco desses segredos com vocês também. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre essa questão do conteúdo. Por que é importante a gente falar da questão do conteúdo? Qual é o objetivo disso? Eu vou começar compartilhando com vocês aquilo que eu falo lá para os meus mentorados dentro do nosso Viver de Psico. A gente não produz conteúdo só no intuito de captar pacientes, porque a produção de conteúdo ela vai muito além disso. A produção de conteúdo ela é a construção da tua base. Ela te trabalha enquanto a desenvolver toda a tua habilidade, as tuas expertises todas também, quando você começa a produzir esses conteúdos. Esses conteúdos, eles dão para as pessoas a clareza do quanto você de verdade é ou não uma autoridade no assunto, ou seja, fica muito mais fácil de a pessoa escolher quando ela entende que você é uma autoridade, que você tem muita bagagem naquilo ali, ou que você tem muito conhecimento, que você domina aquilo a respeito do que você está falando. Então a produção de conteúdo, ela vai muito além de pura e simplesmente, vou fazer um postzinho para captar meia dúzia de pacientes. Não, ela é toda a tua história, tua estrutura, tua base. E por essa razão eu tô retomando hoje as lives aqui com vocês, falando exatamente desse conteúdo. É para que você possa trazer de forma mais estratégica os conteúdos que você posta. Tem muito psico que vê outros psicos que já tem muito resultado postando conteúdo. E aí o que é o grande mal ali, ou né, qual é o ponto grande de melhoria? Aquele psico pensa, tá postando conteúdo, então tá fácil. Só vou postar conteúdo e vai funcionar pra mim também. E eu vejo isso lá dentro da mentoria. Tem muito psico que chega pra mim frustradíssimo, porque já tá postando, porque já aparece, mas não tem retorno. E aí eu preciso te dizer que postar conteúdo não é só postar conteúdo. Você precisa de estratégia, você precisa trabalhar de forma congruente cada um dos pontos que fazem com que você possa sim viver da psicologia. E viver da psicologia, nós sabemos, não é um ponto isolado. São vários pontos juntinhos ali, unidos, para que a gente construa uma caminhada, uma estrada ali, que realmente tenha força. Força para nos manter. Porque o que eu trabalho com os meus mentorados eu não consigo captar meia dúzia de pacientes. Eu quero que você tenha a tua lista de espera. Eu quero que as pessoas desejem o teu trabalho. E para que as pessoas desejem o teu trabalho, você não pode ficar refém de um único postzinho aleatório que você fez. Você precisa ter toda uma estrutura que te sustente nisso. Uma outra coisa muito importante, e também por essa razão eu tô trazendo esse conteúdo hoje aqui para vocês, é que tem muito psico que até coloca seu nome lá nas ferramentas de busca, né? E aí o que vai acontecer? A pessoa precisa de um psicólogo, de repente até vai digitar lá psicólogo e vai aparecer teu nome. Só que sabe qual é o problema disso? Você fica refém, você, eu, todos nós, ficamos reféns de essa pessoa ter a clareza total de que ela precisa de um atendimento psicológico para daí ela buscar. E quando ela buscar, vai aparecer uma lista lá de 1.359 psicólogos diferentes. E aí entra o grande X da questão. O nosso trabalho de produção de conteúdo, ele vem no intuito de psicoeducar essas pessoas. Porque existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que não estão bem, talvez já buscaram algum recurso, talvez já tentaram de várias formas e elas sabem que elas precisam da nossa ajuda para melhorar. Mas existem aquelas pessoas que talvez vivenciam uma série de conflitos. E essas pessoas ainda nem sabem que elas precisam do nosso serviço. E eu vou te contar, aquelas que sabem que precisam da psicologia, elas estão num número infinitas vezes menor.
E aí não é para essas especificamente que você vai estar produzindo conteúdo. É também, mas não é especificamente. Porque o teu conteúdo de psicoeducação, de marketing de conteúdo e de estratégia, ele vem para atingir aquela fatia maior. Porque aquela menorzinha, ela já sabe que precisa. Tá tudo bem. Agora, aquela maior, aquele montante enorme de pessoas, ainda nem sabe. E talvez estejam só esperando um conteúdo de valor teu para entender o quanto a psicologia faz sentido, para que nós todos juntos, unidos, possamos ajudar as pessoas a quebrarem a barreira do a psicologia é para louco, eu não vou em psicólogo, que vergonha, né? Até hoje eu recebo alguns pacientes que não querem falar que estão fazendo terapia. Na sua grande maioria, depois que eles começam o processo terapêutico e entendem o quanto de valor isso traz, aí eles querem sair contando para todo mundo. Mas sim, especialmente aqui em cidade pequena. A gente recebe muitas pessoas que têm ainda esse medo, essa angústia e essa ressalva em relação à psicologia. Então, fundamental que nós possamos entrar com esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho está totalmente conectado com o nosso conteúdo. Mas aí não adianta eu produzir um conteúdinho aleatório. Eu preciso construir o quê? Um conteúdo que desperta atenção nas pessoas. E por que tem que despertar atenção? Você já parou para dar uma olhada na quantidade de estímulos que a gente recebe no Instagram o tempo inteirinho? Você já parou para observar? A hora que você abre o teu Instagram assim, nossa, é uma chuva de coisas acontecendo ali. E aí o que acontece? Se você não tem um conteúdo que desperta atenção nas pessoas, elas não vão parar para olhar. E aí passou. Tem muito psico que também acaba produzindo conteúdo por produzir. É tipo, eu tenho que cumprir tabela. O que eu trabalho lá com os meus mentorados? Eu digo, se é pra você produzir, só pra dizer que você produziu, melhor que você produza menos então, mas produza com congruência. Caso contrário, não vai ser efetiva essa tua produção. Você vai estar só se desgastando à toa, mentindo pra você e não vai ter resultados valorosos. Porque o conteúdo precisa ter muito valor. E ele precisa ter toda a estratégia em torno dele para que as pessoas acessem. Não adianta você só ter um conteúdo de valor e não saber fazer o teu conteúdo chegar para as pessoas. Então tudo hoje na live está alinhado para isso. Para a gente primeiro ir desenvolvendo essas clarezas, o porquê, Fran, que eu preciso então produzir esses conteúdos. E agora você já sabe, é fundamental para que você ensine aquela parcela de pessoas que é bem grande, que ainda não sabe que precisa do teu trabalho. É para que você se torne sim uma referência, para que você desenvolva ainda mais as tuas habilidades, as tuas expertises. É para que você tenha autoridade no teu nicho e tudo isso junto vai construir uma ótima base para você, porque eu tenho certeza que você não quer captar pacientes para 1 mês, para 2 meses. Você quer ter pacientes aí para que você possa sim ter um consultório de sucesso, valoroso, duradouro, com muitos resultados, com reconhecimento, com retorno financeiro e, quiçá, com liberdade de tempo também. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou começar a trazer para você o que não adianta você fazer, tá? Então, já falei um pouquinho, né? Não é conteúdo qualquer. Aquela coisa do fiz um post, ou 2, 3, não tive resultado, Fran, não é esse o caminho. Também não vai funcionar para você. Aparecer lá uma vezinha ou outra nos teus stories, ou algo assim muito aleatório, também não vai resolver teu problema. Sem estratégia, também não vai resolver teu problema. Não saber tornar o teu conteúdo interessante, também não vai resolver teu problema. Porque eu vejo muito texto, às vezes até vídeo, que tem muito valor. Só que sabe o que acontece? Isso eu vejo lá com os meus próprios alunos dentro da mentoria. Às vezes eles trazem conteúdos que são incríveis, mas especialmente no começo, quando a gente ainda não chegou nessa parte, não chegou nessas aulas aqui, o que acontece muito é que é como se fosse assim, um presente magnífico num embrulho horroroso. Trazendo de uma forma bem objetiva, é exatamente isso. Então tu olha aquilo lá, não te dá uma vontade de abrir, não te dá uma vontade de olhar. E lembra que eu falei? Tem uma série de estímulos. Então você precisa se perguntar, será que no meio disso tudo que acontece aqui nas redes sociais, as pessoas vão de verdade querer parar para olhar o que eu escrevi? O que eu fiz? Ou o vídeo que eu tô trazendo? E às vezes a gente faz e acha que tá bom, mas a gente não se questiona se pra nossa audiência vai tá bom. Porque você não escreve pra você escreve pra tua audiência. E esse é um ponto de ajuste, um ponto de melhoria
que é bem forte também, especialmente dentro das nossas produções de conteúdo. Eu vejo muito psico escrevendo para psico, escrevendo com termos mais técnicos, escrevendo de forma altamente subjetiva, e aí a pessoa entra ali e fica complicado para ela entender. Então tudo que nós fazemos tem que vir no intuito de filtrar, de deixar simples, de deixar leve para as pessoas acolherem, tá bom? Então lembra que não pode ser um conteúdo qualquer, lembra que tem que ter estratégia, lembra que tem que ser interessante para a pessoa querer parar para olhar o teu conteúdo, lembra que precisa gerar valor. Conteúdo vazio não conecta ninguém. Você não fica seguindo perfis que têm conteúdo vazio, que não servem em nada para você, que não agregam nada para você. Se você segue um perfil, você segue por alguma razão. E quando você tem o teu perfil também, a tua produção de conteúdo, você precisa se perguntar por qual razão essas pessoas estão aqui comigo também. E aí você precisa entregar mais disso. Aqui comigo vocês estão porque vocês querem viver da psicologia. E é isso que eu ensino porque é isso que eu sei fazer. Mas de repente você tem uma outra questão aí. Você quer viver, sei lá, do direito. Esse não é um lugar para você. Porque não é isso que eu sei fazer. Eu não ensino a viver do direito, eu ensino a viver da psicologia. E com os nossos perfis, esse alinhamento precisa acontecer. Você precisa entender se aquilo que você está oferecendo no teu perfil está de verdade sendo recebido pelas pessoas. Se eu prometo para você aqui que aqui eu te ensino a viver da psicologia, tudo que eu falo pra você aqui tem que estar conectado com viver da psicologia. Se eu começo a falar pra você de ansiedade, depressão, de transtorno alimentar, de como emagrecer, você vai dizer, ué, mas tô entendendo, a Fran não ia me dizer aqui como é que eu faço pra viver da psicologia? Então destoa. E tem muito psico que também faz isso no seu perfil. Começa a falar um monte de coisas sobre tudo, atira pra todos os lados, e aí vira uma grande bagunça na cabeça da audiência. E aí não engaja, daí não converte. Não converte por quê? Porque é ruim o conteúdo? Não, só porque tá bagunçado, porque tá sem estratégia. Precisa método para viver da psicologia. Enquanto eu tentei viver da psicologia sem método, sem passo a passo, sem clareza, eu tenho a sensação de que eu patinava e não saía do lugar. Eu precisei aprender, estruturar, entender o passo a passo, para aí sim eu conseguir de verdade chegar no ponto de viver muito bem da psicologia. Mas antes disso, não tinha como. E hoje, essas ideias, estratégias aqui, elas vêm justamente para isso, para te auxiliar a ir desenvolvendo esse método, essas clarezas. Então, Fran, o que eu faço para de verdade ter aí esse conteúdo que desperta a atenção, a curiosidade, o interesse da minha audiência, para que com isso eu possa captar pacientes. Então vou te falar os passinhos todos. Se você tiver papel e caneta aí, sugiro que você anote. A Karina tá dizendo que pensou nisso hoje. Foi mais no começo, né, Karina? Desculpa que eu não vi, tá? Que bom que você tá aí. Obrigada pelos corações, gente! Manda um joinha se vocês estão comigo, estão me acompanhando legal, se áudio tá bom, se imagem tá boa, tá? Me mandem joinhas, só pra eu entender e aí a gente já entrar. Vocês viram que tá bem objetiva a nossa live, né? Vou trazer exatamente o que vocês precisam fazer e a gente fecha. O nosso objetivo é otimizar os nossos tempos, o meu tempo, o tempo de vocês, valorizar também o tempo de cada um e trazer o conteúdo de valor, tá? Sim, show, manda joinha. Serli, obrigada. Mandem joinhas pra eu saber se tá ok. Show, Gabi, obrigada. Enquanto vocês mandam um joinha, eu só vou pôr mais uma água aqui pra mim, tá? E aí dou um tempinho também pra vocês pegarem o papel e a caneta pra começarem a anotar. Bora lá. Lari, obrigada. Charlene, Thalita. Ó, quem a Thalita conhece alguém ali, né? Gabi. Ah, o Gabi tá ali. A louca aqui, né, Thalita? Jesus. Vamos lá, então. Gente, bora lá. Saí até da câmera, né, pra largar água. Vamos que vamos? Então, o que eu faço, Fran? Como que eu faço pra gerar esse conteúdo, tá? Primeira coisa, precisa ter, nem que seja uma mínima noção de nicho. O que é nicho? Se porventura você nunca nem ouviu falar nisso, e assim como eu, quando comecei, ainda imagina que é só aquele negocinho de pôr na parede. Quando eu comecei, eu achava que nicho era aquele trocinho lá, aquela caixinha, né, de pôr na parede. Mas nicho dentro da psicologia nada mais é do que a área que você vai atuar. Se a gente tivesse uma pizza inteira, é como se a psicologia fosse a pizza inteira e o teu nicho é aquela fatia específica da pizza que você vai escolher para trabalhar, tá? Então, ter pelo menos uma mínima ideia, uma mínima noção, isso deixa os meus mentorados bem desesperados, né? Tem mentorados meus aqui, ó. O Gabi, a Lari, Thalita, tá ali. O que dá desespero? Fran, e agora como é que eu vou escolher um nicho? Mas quando você não consegue escolher ele já de bate-pronto e ter bem definido, tenha pelo menos uma noção
daquilo que você quer levar para as pessoas, do que você quer comunicar para elas, para que o teu perfil não vire uma grande bagunça. Depois que você entendeu isso, o nicho tem que estar alinhado para você poder produzir um conteúdo de valor. Tá? Se você nem sabe sobre o que você quer falar, como que você vai falar sobre algo que de verdade agregue na vida das pessoas? Não vai fazer sentido. E quando você fala um pouco de tudo, tenha atenção especial. Por quê? Porque aí, de repente, você falou de ansiedade, eu me conectei. Mas daqui a pouco você tá falando de emagrecimento, já não tem nada a ver comigo. Mas daqui a pouco você tá falando sei lá, de TDAH. Daí, de repente, não tem nada a ver comigo também. Mas daqui a pouco você vai falar de relacionamento, daí não tem nada a ver comigo também. Aí só tinha uma pequena coisinha ali que conectava comigo. Daqui a pouco eu vou dizer, nossa, mas sei lá, a Mari, a Thalita, a Ana, a Andréia, só trazem um monte de coisa aleatória, nunca mais trouxe nada a respeito daquilo que eu quero ouvir. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou sair fora, eu não vou querer ficar. Entende? Então é fundamental que a gente comece a trazer esse alinhamento. Tenha nem que seja uma mínima clareza acerca do o que eu vou abordar dentro desse perfil. Depois disso, você precisa entender para quem tu vai falar, ou seja, qual é a tua persona. Você vai falar com homem, com mulher, com ambos, com adultos, com adolescentes, com idosos, você vai falar com pai e mãe. Por quê? Porque quando você entende isso, você vai alinhar a comunicação aí dos teus posts de acordo com essa pessoa com a qual você quer se comunicar. Se você vai falar com uma mãe, você fala com essa mãe diferente do que você fala com um executivo, por exemplo. Por quê? Porque são assuntos diferentes, porque são formas de comunicar diferentes também. Se você vai falar com um adulto, você traz um tipo de linguagem, mas se você vai falar com um adolescente, muda totalmente a tua linguagem. Eu vejo comigo lá no consultório. Quando eu tô conversando com adultos, a gente fala de uma maneira, mas quando chegam os meus adolescentes é muito doido. A gente dá risada, e tem gíria, e tem brincadeira, que são brincadeiras diferentes daquelas brincadeiras que acontecem quando eu tô atendendo uma pessoa adulta, ou seja, precisa ter esse alinhamento, ter essa clareza, tá? Só uma parte aqui, quando você escolhe um nicho, não significa que você está fadado a atender somente aquilo, caso você queira atender outras coisas, tá tudo bem, tá? O nicho, ele vem para fins de marketing, lembra que eu falei que tem que ter estratégia? Então o nicho, ele serve para isso. Mas de repente você trabalha com ansiedade, mas chegou lá uma pessoa com problemas de relacionamento, e você domina isso, ou tem expertise para isso, sabe que você pode ajudar e contribuir, tá tudo bem, tá bom? Mas lá no teu marketing, a fatia maior, aquilo que você mais quer atingir, de repente está conectado então com a ansiedade, beleza? Então, clareza de nicho, entender a persona para que você traga uma comunicação efetiva. E aí, depois que você entendeu essas duas coisas, você precisa dar uma olhada pro teu perfil e se perguntar se o que tu tem ali é o público certo. Porque de repente você migrou o teu perfil, porque de repente tá cheio de amigo, parente, sei lá, aluno, pessoas que já tiveram contato com você, e aí essas pessoas não vão virar teus pacientes e talvez nem se conectem com esse conteúdo. Tem gente que às vezes fica ali só porque, acho chato eu sair, né, deixar de seguir, enfim. Então avalia se o teu perfil já contém pessoas que querem ouvir o que tu tem pra falar, tá? Como temos hoje aqui vários rostinhos novos, eu tenho um outro perfil, que é o meu Fran Valdrigues, que é o meu perfil pessoal e não. Nesse momento ele tá só pessoal, porque fazem alguns meses que eu não trabalho nada nele, mas ele é o meu perfil de desenvolvimento pessoal, o qual eu alimentava em função de um outro treinamento online que eu tenho, que chama 100 Dias pra Mudar Sua Vida. E aí o que acontece lá? Lá eu tenho um número muito maior de seguidores do que eu tenho aqui no Viver de Psico. Mas lá eu falo de outras coisas. Aí se eu chego lá pra eles e levo o conteúdo daqui, não vai fazer sentido nenhum, eles não querem ouvir. Não é isso que eles querem, não é por essa razão que eles vieram. Então, pra mim, fez muito mais sentido começar um perfil do zero para que eu fale aqui para as pessoas que de verdade querem me ouvir. E isso é fundamental que você faça aí na tua produção de conteúdo também. Se pergunte se isso que você tá falando para quem quer ouvir sobre isso, tá? E quando a gente tem essa tomada de consciência, às vezes muito da desmotivação ela acaba passando. Porque a gente pensa, nossa, ninguém tava engajando, ninguém interage. Mas daí quando você pensa que de repente não é o público certo que tá ali, você entende por que não tá engajando. E aí não é porque você é um péssimo profissional, não é porque o teu conteúdo é ruim. É pura e simplesmente porque você tá falando de laranja para quem só gosta de banana. E tá tudo bem, tá? E aí você vai fazendo o alinhamento em relação a captar aí novos seguidores pro teu perfil. Gente, lembrando que ao final dessa live vai ter um presente pra vocês, tá? Mas
ele vai ter senha e eu vou contar mais pro final, não sei se bem no final, em algum momento dessa live, eu vou trazer a senha desse presente que vai estar lá no Telegram, tá bom? Ao final eu dou mais detalhes e ao longo aqui da nossa live eu já vou falando um pouquinho a respeito da senha, tá bom? A senha nesse material que eu vou trazer de presente para vocês vem para reconhecer quem de verdade vem e fica nas lives, porque eu entendo que se você vem, dedica do teu tempo e fica, é porque você realmente é um psico comprometido. E como eu tô aqui mega comprometida com vocês, eu também quero trazer esses presentes para quem tá mega comprometido comigo, tá bom? Então, aguentem firme aí na live, porque além de ter conteúdo valoroso aqui, vocês ainda vão levar um presente no final, tá bom? Que mais? Já alinhei a clareza do meu nicho, já alinhei a minha persona, já entendi que tô falando pro público certo, ou talvez que não tô falando pro público certo, e aí vou ter que alinhar. Depois disso, o que você vai começar a fazer? Aí você vai começar a produzir conteúdo de valor. Mas o que é, Fran, um conteúdo de verdade de valor? Um conteúdo de valor é aquele conteúdo que ele é relevante para a pessoa. Sabe aquela coisa assim que conecta, que a pessoa sai de repente daquele post, daquele vídeo, e ela sai levando aquilo, ela tem vontade de compartilhar com alguém, de falar para alguém. Isso é conteúdo de valor, ela entende que aquilo fez sentido para ela. É às vezes aquele vídeo que você assiste que quando ele acaba você diz, nossa, já acabou. Por quê? Porque aquilo estava tanto conversando com você, te trazendo tanto valor, que você até perdeu a noção do tempo, você não sentiu o tempo passar. O que isso nos diz? Que tinha muito valor ali. Então, o conteúdo de valor é o conteúdo relevante, é aquele que agrega, é aquele que tem informação clara, informação objetiva, que não tem a pessoa ficar ali enchendo linguiça só para fazer hora. Não, ela chega e ela fala o que ela tem para falar, ela ajuda você e acabou. Isso é um conteúdo de muito valor. Conteúdo de valor é aquele que não fala para psicos, a menos que a tua persona, as pessoas que você quer atender, sejam psicos. Se não for, tu não pode falar para psico. E eu vejo essa falha em muitos perfis, muitos dos nossos perfis profissionais de psicólogos. E a gente sai da faculdade e traz muita teoria, muita explicação teórica, muito como isso funciona, como isso ali funciona, como que a abordagem tal. Gente, as pessoas não querem saber sobre isso. As pessoas querem conteúdos que resolvam suas dores. A teoria fica para nós, para a gente usar dentro dos nossos processos terapêuticos. São conteúdos que não engajam. Se uma outra pessoa quer aprender teoria sobre a psicologia, ela vai estudar psicologia, ela não vai agendar uma sessão. Ela agenda uma sessão por quê? Essa pergunta é que você tem que se fazer na hora de produzir o teu conteúdo. Por que que esta pessoa está agendando? Porque ela tem um problema emocional, porque ela tem uma questão que ela não conseguiu resolver, porque ela tem uma dor profunda, porque ela tem uma angústia, porque ela tem uma tristeza, porque ela tem um medo, porque ela tem uma insegurança, porque ela não está conseguindo conquistar XYZ na vida dela, porque ela está com problema no relacionamento, porque ela acha que, sei lá, a casa dela vai desmoronar, porque está tudo um grande caos. Então, o que é que elas querem? Elas querem conteúdos que falem sobre isso. Se Freud disse não sei o que lá, Jung não sei o que mais, se o Becker não sei o que, não é isso que ela quer saber, entende? No máximo que você pode usar disso aí são frases que de repente gerem uma tomada de consciência e você filtra na tua legenda explicando sobre isso de forma simples. Como funciona um processo terapêutico. Não é um conteúdo pra gente estar postando pra conectar e gerar valor. Você pode até colocar de forma estratégica em algum lugar ali do teu perfil, de repente até mesmo nos destaques, explicando sobre como que funciona o processo terapêutico, como que é o meu atendimento. Mas daí você tem a clareza que a pessoa só vai clicar se aquilo de verdade fizer diferença pra ela. Senão ela não vai clicar. E ela não quer saber, entende? De todos os meus anos aqui de atendimento, de toda a experiência que eu tenho, eu nunca recebi pacientes que quisessem saber da teoria da psicologia. Eles vêm sempre pra mim porque eles querem melhorar daquele problema que eles têm naquela hora. E é isso que é um conteúdo de valor. Você sabe que o teu conteúdo tá tendo valor quando a pessoa diz assim... Nossa, parece que você estava ali em casa. Você adivinhou certinho o que eu estava falando. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Se você não ouviu isso, talvez vá ouvir ainda nas suas sessões, na tua produção de conteúdo. E eu tenho um momento muito bacana de uma live que eu estava fazendo, aí chamei um rapaz, gosto muito de citar esse exemplo porque foi muito legal. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu rebati, né? As pontuações que ele trouxe, trazendo algumas clarezas e alinhando para ele. E ele começou a olhar para trás, assim, e procurar, e todo mundo ali, o que deu, né? E ele disse, pelo amor de Deus, onde é que você colocou as câmeras aqui em casa? Então, assim, é uma forma de dizer que aquele conteúdo tem valor. Por quê? Porque se tem câmera na casa é porque eu estava realmente sabendo exatamente o que acontecia ali.
Isso acontece muito nos meus treinamentos também. Eu recebo muito disso. Fran, eu precisava exatamente disso que você falou. Fran, você sabe o que eu tô fazendo aqui em casa. Fran, depois que eu comecei nesse treinamento, eu tenho mais paz, porque parece que você adivinha tudo. E não é que adivinha, mas quando você estuda a tua audiência, conhece a tua persona, você sabe o que ela precisa. E sabendo o que ela precisa, você faz o quê? Conteúdos que despertam a atenção da tua audiência e que te ajudam a captar pacientes. Porque na hora de buscar um psico, pensa comigo. De repente você tá lá, quase que diariamente, trazendo conteúdo, mostrando que você entende, que você é uma referência, que a tua energia é legal, que conecta, e de repente aquela pessoa já tá ali te procurando e curtindo você, e te acompanhando, de repente você já tá até fazendo parte da rotina dela, e aí de repente ela precisa de um psicólogo. Você acha que ela vai procurar outro? Ela quer você, porque é em você que ela já confia, né? Os meus mentorados me perguntam, Fran, quando que começa a sessão? Eu digo, a sessão começa já lá quando você está produzindo teu conteúdo, porque as pessoas já vão se conectar com você lá. E eu canso de receber paciente que chega e diz pra mim, Fran, parece que eu já te conheço do maior tempão. Mas por que a pessoa tem essa sensação? Porque ela já vem me acompanhando, talvez há um longo período. A gente também se sente assim. Quando a gente acompanha uma outra pessoa, às vezes é uma pessoa que tem, sei lá, milhares de seguidores, mas a gente tá ali todo dia, de repente, ouvindo aquela pessoa falar, que até parece que essa pessoa é super próxima da gente. E com os nossos pacientes acontece exatamente do mesmo jeito. Eles começam a ter confiança no nosso trabalho, a acreditar sim naquilo que a gente fala. Por isso que esses conteúdos têm que ter um grande compromisso, uma grande responsabilidade, uma grande atenção da nossa parte. E tudo isso alinhado se torna sim um conteúdo de valor. E faz toda a diferença para os nossos pacientes. E eu já vou continuar esses passos, eu só quero ver rapidinho o que vocês estão me dizendo. Serli, que lindo! Estar aqui já é um presente valoroso. Ah, que bacana! Um presente para mim ter vocês aqui, viu? Gratidão enorme por isso. Nanda, tô te vendo aí. Pamela, ai gente, eu tava com saudade de vocês. Ju, ai Jesus, minha net tá péssima, socorro. Aguenta aí, Ju, vai dar tudo certo, você vai conseguir chegar com a gente até o final. Gente, tá ok para vocês? Manda mais um joinha aí pra gente já continuar, que agora a gente vai falar de uma parte bem importante do conteúdo, tá? Só manda um joinha pra eu saber que vocês estão recebendo legal, que tá fluindo, vocês estão conseguindo entender a mensagem que eu tô querendo passar pra vocês hoje sobre produzir conteúdos que geram interesse aí na tua audiência, na tua persona. Se sim, manda o joinha, tá? Show de bola. Lari, joinha. Karina mandou um monte de joinha, show. Pamela, obrigada. Saudade também, meu coração. Que bacana que você tá aí, viu? Já voltei, tá, gente? Foram só 2 semaninhas de pausa aí por questões particulares, mas agora a gente já tá de volta. Amanhã a gente tem live de novo, tá? E lembrem que daqui a pouco tem presente, tá bom? Já vou dizer pra vocês uma parte da senha, ó, a gente tá bem no meio da nossa live. Uma parte da senha, então, pra vocês poderem acessar o presente no final. Uma parte da senha é VDP, tá bom? VDP. Lá no finalzinho da nossa live, ou mais próximo do final, eu falo o restante, tá? Da nossa senha. Então anota aí, uma parte da senha pra você acessar o teu presente ao final dessa live é VDP. Anota isso aí pra você poder acessar, tá? Fico até emocionada, Fran, obrigada pelo chacoalhão com carinho, deixei salvo o áudio, já escutei 2 milhões de vezes, mais que 2 milhões deu ali, né, Sandy? Oh, meu coração, imagina, gratidão, viu? A Sandy é minha mentorada e eles gostam às vezes que eu dei uns chacoalhões neles, assim, e eu faço isso com muito prazer, e com muito amor, com muito carinho também, obrigada, viu? Jana, obrigada, viu? Que bacana. Gente, show, Ivanilde, obrigada também. Bora lá então? A gente já entendeu que produzir conteúdo de valor é trazer conteúdo relevante, que agregue, que conecte, que tenha informação clara e objetiva, que não fale para psicos, a menos que psicos sejam a tua persona, senão deixa simples, tá? Seja sempre o filtro, tá? Essa é a nossa função enquanto psico. Eu entendo daqui que os pacientes que chegam para mim, no geral, muito insatisfeitos com a psicologia, né, ou com outros atendimentos, eles chegam insatisfeitos porque eles não conseguiram desenvolver clareza. É porque o profissional era ruim? Não! Muito provavelmente é porque talvez o próprio profissional não teve a clareza de tornar o processo mais simples. E a gente sabe que sabe quando a gente consegue explicar algo complexo de uma forma simples. Eu costumo dizer para os meus mentorados, como você explicaria isso para uma criança de 5 anos?
Simples assim. Porque se você consegue explicar para uma criança de 5 anos, você explica para qualquer pessoa no universo. Então se trabalhe dentro desse contexto, tá? Quando você for trazer os teus conteúdos. Não significa que você tem que trazer de uma forma, né, infantilizada, não é essa a questão, mas que você traga de uma forma simples e compreensível aí para uma outra pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento em relação à psicologia, tá bom? Depois disso, então, já sabe que é conteúdo de valor, já sabe que precisa trazer todo esse alinhamento do não falar para psicos, do ser filtro, sem muita teoria. Aí o que você vai precisar fazer? Você vai precisar trazer um embrulho legal para esse conteúdo, que foi mais ou menos o que eu citei agora há pouquinhos minutos para vocês. Não adianta nada eu ter um presente lindo, não é nem que não adianta nada, mas se eu tenho um presente lindo, magnífico, sensacional, extraordinário para entregar para você, e eu te entrego num papel sujo, molhado, amassado, manchado, é ou não é que ele te gera uma sensação diferente e talvez não tão valorosa quanto se eu te entregasse um presente num pacote lindo, colorido, com um laço bem legal? Opa, você já fica, nossa, né? É a mesma coisa do que eu te entregar um prato delicioso de comida, mas esse prato tá sujo, a comida tá bagunçada, tá tudo enrolado assim, tá aquela bagunça. E aquilo te gera também uma sensação desconfortável, desagradável até. Mas se eu trago aquele prato organizado, limpo, com as coisas ali bonitinhas, talvez no lugar, até enfeitadinhas, nossa, aquilo gera uma sensação tão gostosa, dá muito mais vontade de a gente consumir aquilo ali. Com o teu conteúdo, funciona igualzinho. Você precisa ter um embrulho bonito para esse conteúdo. O que é esse embrulho? Pode ser informal nos textos. Ah, já vou falar, Ju, vou responder para você, tá? Mas pode, tá? Pode, sim, mas depois eu entro mais nessa resposta para você ter bastante clareza, tá bom? Vou responder lá na caixinha também, daí dá uma acalmada no coração, tá? Então, ó, o que a gente precisa? Coloca um embrulho bonito lá naquele conteúdo que você vai entregar. Pensa assim, ó, como que eu gosto de pensar, né? Eu vou entregar esse conteúdo para pessoas que vão virar meus pacientes, talvez. E eu quero que eles se sintam muito bem cuidados. Eu quero que eles sintam que aquilo ali foi feito com muito carinho, com muita atenção, porque é isso que eu passo para eles dentro dos meus processos terapêuticos. Eles são muito importantes para mim. E quando a gente quer entregar algo para alguém que é muito importante para nós, a gente se preocupa em fazer bem feito, a gente cuida do detalhe. Então é isso que você precisa fazer nos teus conteúdos. Precisa ser, de repente, um post profissional, você precisa investir horrores? Não! Existem uma série de ferramentas gratuitas nas quais você pode produzir um post do teu jeito, mas produza do teu jeito com carinho. Estude um pouquinho a respeito, entenda um pouquinho, será que essa cor aqui vai chamar atenção? Será que conecta? Será que não conecta? Isso aqui já começa, mas tem o laço do presente, eu já vou te falar, tá? Mas isso aqui a gente pode chamar de a caixa, o papel, o plástico ali, que vai embrulhar o presente. Qual é o presente? O presente é o teu conteúdo, tá? Pode ser um vídeo, pode ser um texto, de repente é um Reels, de repente é um Stories, não tem problema. Mas cuidar um pouquinho dessa parte visual te ajuda muito também. É claro que só isso não faz o trabalho sozinho, tá? Não adianta nada eu ter um prato lindo e a comida que tá ali dentro é horrorosa, o gosto tá, enfim, extremamente difícil de engolir, tá? Então você tem que trazer o equilíbrio. É um conteúdo de valor, vou colocar aqui um criativo legal, de repente é uma capinha bonitinha, que talvez eu não fiz de forma profissional, mas eu fiz com muito amor, com carinho. Quem olhar aquilo ali vai entender que eu cuidei do alinhamento, que aquilo não tá tudo torto, que não tem letra de qualquer jeito, coisa desconexa, erro de português. Então tenha essa atenção especial, esse carinho. Olhe com carinho para cada um desses posts, dessas publicações que você faz, entendendo que os teus pacientes vão ver aquilo ali. O que você quer que eles recebam de você? Qual é a imagem que você quer que eles tenham de você? Porque tudo isso vai estar expresso no teu conteúdo, a tua forma de abordar. Por que eu gosto das lives? Porque vocês vêm aqui para as lives comigo e vocês começam a entender como é que é o meu jeito. Né? A Fran é prática, ela é objetiva, ela gesticula muito, ela fala mais alto, ela tem muita energia, ela começa a live dançando, ela põe música. E essa é a minha realidade e também é assim que eu trabalho com os meus pacientes. Eu gosto de vida e eu tenho pressa. Porque eu entendo que cada paciente que vem para mim, ele não tem tempo de ficar esperando o processo terapêutico fazer efeito. Não! Bora, vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer essa coisa acontecer para ontem. Porque quem não tá bem tem pressa e a gente sabe disso.
E isso eu trago tanto nos meus atendimentos no consultório quanto aqui com vocês. Quem já me acompanha aqui sabe o tamanho da minha pressa. Bora, vamos lá, gente, põe a mão na massa, faz, vamos lá, entra em ação. Começa, depois você aperfeiçoa. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Se você quer construir uma carreira valorosa dentro da psicologia, você precisa começar o quanto antes. Os meus mentorados já sabem, Fran, vou errar rápido para já acertar ligeiro também, né? Eu digo, é isso mesmo. Se você não começa a errar, você vai acertar quando? Se você não faz a tua pior publicação, você vai fazer a melhor quando? Se você não grava o teu pior vídeo, você vai gravar o teu melhor vídeo quando? Se você nem passou pelo processo do errar ainda. Então, fundamental que a gente desenvolva todos esses aspectos. Então, lembra da cor, lembra das letras, lembra dos erros ali de português, que são bem ruins, tá? Claro que nós somos humanos, que uma outra coisa talvez a gente não vá saber, a gente não vá perceber, mas procura fazer com que isso seja, assim, muito pequeno dentro do teu perfil, tá? Porque as pessoas vão entender que realmente foi um deslizezinho. Agora, quando isso é frequente, a pessoa vai dizer, meu Deus do céu, mas a criatura não sabe nem escrever, vou consultar de que jeito, tá? E aí, claro, gente, a gente sabe que cada um vai ter um perfil. Eu reparo, mas não significa que eu sou a prof de português. Inclusive, eu erro e muito em várias palavras, né? Às vezes passa alguma coisa e tá tudo bem. Mas eu bato o olho e começo a ver muito erro e eu digo, eita, tem alguma coisa que não tá fechando aqui. E a gente precisa estar com atenção a tudo isso, porque nós vamos receber várias pessoas que têm várias visões, que se ativam acerca de vários sistemas representacionais diferentes e com aquele que predomina. Então, preciso cuidar. Aquele visual, ele vai ver ali se o teu post tá bonito, se não tá, se tá bem alinhado, né? Aí tá aquele troço todo torto, ele vai dizer, isso aqui não vai rolar, né? Aquele auditivo, ele vai querer saber se ele conecta com a tua voz, se é uma voz fácil de compreender, se passa uma energia legal, ó, já entramos no sinestésico, como que eu tô me sentindo ouvindo a Fran? Né? Será que é gostoso de ouvir? Será que não é? Tá? Então nós precisamos nesses conteúdos buscar trazer um pouquinho disso tudo, trazer como que tá soando pra pessoa, como que ela tá vendo isso, como que ela tá sentindo também esse conteúdo. E aí, isso é o embrulho, tá? É o pacote. Mas daí a gente tem o laço, né? Que a gente pode até chamar carinhosamente de a cereja do bolo. E aí eu já vou contar pra vocês qual é a cereja do bolo. Não tem justificativa para aquilo que é injustificável. Fazer já, antes feito do que perfeito. Show, antes feito do que não feito. Show, Sandy, perfeito. Perfeito, show. Tô na fase do pior post, mas tentando melhorar. Perfeito, Ju. Se você já começou, meu coração, você já tá de parabéns. Você sabia que nesse exato momento tem um montão de psico que sabe que deveria estar fazendo e não tá fazendo? Você já tá na frente de muitos deles. Se você já começou, já se deu a chance de errar, agora você já pode ir entendendo que você tá errando pra começar a acertar. Esse é o caminho mesmo, tá tudo certo, tá? Errei muito, gente, na minha produção de conteúdo no começo e vou falar, eu não acerto sempre, até hoje. Por quê? Porque às vezes é aquele post que você acha que vai ser um arraso, que de repente ele não converte tanto quanto você imaginou, mas e aí você posta aquele que você acha, acho que nem tá tão bom, e aí as pessoas adoram aquilo lá. Então esse é o trabalho de a gente ir conhecendo a nossa audiência, tá? Entendendo quais são os diferenciais que podem ser trazidos ali. Vamos lá, obrigada pelos corações. Estarei conversando com a Aline. Pra combinarmos uma live juntas. Show! Perfeito, live é muito legal, tá, gente? Aí lembrem de trazer um conteúdo alinhado, com respeito à audiência. E tudo isso faz a diferença. Esse carinho à nossa audiência, ele faz toda a diferença, tá? Dito isso, qual é, então, Fran, este laço do nosso presente? O laço do nosso presente chama headline. Alguns de vocês talvez já tenham me ouvido falar de headline, outros talvez nunca ouviram falar essa palavra. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu disse, oi? Que é isso? Que palavrão é esse? Gente, headline nada mais é do que a chamadinha da tua publicação, tá? Então, de repente, é o título que você colocou, de repente no teu vídeo é aquela legendinha que tá em cima, tá? Então, headline nada mais é do que o título lá do teu vídeo ou da tua publicação. Headline, grava aí na cabeça. Qual é, então, o nosso laço do presente? É a headline. O que essa headline faz? Ela faz com que a pessoa tenha mais ou menos interesse de parar. E eu vejo daqui que esse é um dos maiores empecilhos ou dificuldades dos psicos. A gente não sabe colocar esse lá, ou alguns de nós, né, não sabe, eu tenho essa dificuldade, eu já tive muita essa dificuldade no começo, de colocar, de fechar com chave de ouro, assim, de colocar esse laço bonito ali na nossa publicação. Então eu vejo, inclusive hoje ainda estava fazendo as análises de perfil do Instagram dos meus mentorados lá no Viver de Psico e eu vi muito disso. Para vários deles eu pontuei, olha, a gente tem que dar uma melhorada nas headlines, assim,
também, trouxe alguns exemplos para eles. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes eu tenho lá um conteúdo muito bom, de extremo valor, mas eu coloquei um título que não chamou atenção para a pessoa vir. Se eu digo hoje para vocês, no meu tema da live, se eu digo lá para vocês, vamos falar de produção de conteúdo? Gera ou não gera um interesse diferente do que se eu falar, descubra quais conteúdos despertam a atenção da tua audiência e te ajudam a captar pacientes. Você diz, opa, eu quero descobrir quais são esses conteúdos que despertam a atenção da minha audiência. Agora, quando eu digo, vamos falar de produção de conteúdo, eu não sei se eu quero falar de produção de conteúdo hoje, não. Você entende? E nós damos margem para as pessoas saírem do nosso conteúdo. Esse é um dos grandes problemas. E é também por isso, lembrando sempre que não é um fator isolado, tá? Mas é também por isso que muitas vezes as pessoas não engajam nos teus conteúdos. Engajar, gente, não é só curtida. Inclusive, a curtida é dos menores engajamentos, tá? Mas compartilhamento, salvar, isso é muito bacana. Interagir lá nas tuas caixinhas, nos teus stories. Isso é um engajamento muito valoroso, tá? Então, lembra que a forma que você vai apresentar esse conteúdo, ele tem um grande poder, tanto de impulsionar as pessoas a quererem ver ou não. E aí, o que é importante eu falar aqui pra vocês? Por exemplo, o que eu vejo muito nos perfis, tá? De todas as análises que eu já fiz, os perfis que eu olho aleatoriamente também. Fica aquela coisa tipo assim, ó, vamos falar de ansiedade? Ou eu entro em alguns perfis que só tá escrito ansiedade. Daí até tem um texto legal, mas tá escrito ansiedade. Aí, depressão. Aí, toque. Aí, sei lá, transtorno alimentar. TDAH. Tá bom. Mas assim, se eu não tô precisando muito disso e já procurando isso, eu não vou parar pra ver. Quando eu coloco uma chamadinha, uma frase que conecta, que a pessoa diz, é? Opa! Ela já tá querendo entrar, ela já tá querendo olhar. Não é assim que os jornais fazem? Como que eles fazem? Eles botam lá aquelas manchetes que vêm pra te chamar a atenção. Porque senão você não vai ver. Né? As novelas fazem assim, o Netflix faz assim. Eles pegam o melhor daquilo ali e colocam de um jeito que você fica... o que é um trailer de uma série ou de um filme? É pegar o melhor daquilo lá e tá trazendo pra você ficar, nossa, que massa. E a headline é como se fosse isso. E aquela pequena amostrinha que vai chamar a pessoa para ela querer consumir o teu conteúdo inteiro. Então é a historinha lá do chocolatinho no mercado. Você entregou o chocolatinho, ele tem que ser gostoso. Porque senão eu não vou querer comprar o restante desse chocolate. Eu vou ficar só nessa provinha e acabou. E a headline, ela funciona quase como isso. Então eu entreguei essa headline aqui. Será que isso vai gerar mais interesse ou menos interesse nas pessoas? E aí você precisa se perguntar. Olhe para tua headline e se pergunte. Eu pararia para ver isso? Pergunte para as pessoas, peça opinião. Se você tem pessoas aí no teu entorno que podem te auxiliar nisso, pede. Tu pararia? De repente faz 2, 3 para testar. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Olha bem, do vamos falar de... Ou você precisa saber sobre isso, ou pense sobre isso, que é o que vem muito assim em criativos de psicólogos, né, da psicologia. Você trazer, por exemplo, X dicas para, e aí você coloca lá o teu nicho, lembra que eu falei da importância do nicho? Ou sem isso, você não vai conseguir driblar a sua ansiedade. Opa, sem o quê? Eu quero driblar minha ansiedade, mas sem o quê? Sem isso? Isso o quê? Isso que tá aqui dentro do meu conteúdo? Entra pra ler, clica aí pra assistir o vídeo. E a pessoa fica com aquela pulguinha atrás da orelha, entende? Faça isso para ter... aí você vai colocar algo do teu nicho, por exemplo, lido com mães e filhos, sei lá, para ter mais paciência com os teus filhos. Faça isso para ter mais paciência com os teus filhos. Aí se é uma mãe que tá surtando, ela diz, nossa, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ter mais paciência com os meus filhos. Olha como já fica muito mais valoroso e às vezes é um detalhinho, é um pequeno ajuste, uma pequena virada de chave que faz toda a diferença. É diferente de eu dizer, vamos falar de paciência. Ter paciência com os filhos é importante. É chato pra caramba. Então coloca isso de uma forma mais intensa, mais valorosa, mais chamativa até, que desperte curiosidade. Você não tá prometendo resultado quando você faz isso. Você tá despertando na pessoa interesse em ver o teu conteúdo. Porque você não disse, veja isso, resolva a tua vida em 7 dias, ou agende uma sessão comigo, vamos resolver em 7 dias. Não é isso. Mas sem isso, você não vai driblar a tua ansiedade.
Por quê? Porque de repente é algo que ela de verdade não pode deixar de fazer, que é indispensável nesse controle aí em relação à ansiedade, nesse driblar da ansiedade. Então, ó, se você tem medo de, escute isso. Já fica, tá, eu tenho. De repente se você tem medo de falar em público, escute isso. E aí, de repente, você está trazendo alguma coisa ali, um conteúdo que realmente vai trazer para a pessoa a clareza da importância desse falar em público, ou do como ela pode se desenvolver em relação a isso. Agora, vamos falar de medo de falar em público? Não dá interesse nenhum, não dá vontade, entende? Agora, quando você traz assim, opa, a pessoa fica, entendi. Quando você diz assim, vamos falar de procrastinação, é diferente de você dizer, esses são os 5 passos para você começar, para você parar de procrastinar. Pare de procrastinar com 5 passos. Ou, esses são os 5 passos que vão te impulsionar a não deixar de fazer mais nada que você queira fazer. Você vai pensar ali dentro do teu nicho. O que é que a pessoa não faz? Será que ela não consegue arrumar casa? Será que ela nunca estuda? Será que ela vai pra academia e não continua? Ela vai uma vez e não volta mais? Aí você vai pensar dentro do nicho que você trabalha, conectando com a tua persona, o que cabe ali para completar essa frase. E isso, gente, faz toda a diferença na nossa produção de conteúdo e na nossa entrega de conteúdo. Nunca pensei dessa forma, sempre pensei em colocar nome do transtorno direto. Viu, Karina? E é muito comum, tá? A grande maioria dos psicos faz isso. E é também por isso que a grande maioria dos psicos acaba não tendo resultado nos seus conteúdos. Porque não dá a vontade da pessoa entrar. E às vezes é um conteúdo de muito valor que tá ali, e aí fica ali, né? Quase que desperdiçado. Uma fala bacana, que pode ajudar muito alguém e que às vezes não ajuda pelo simples fato de não chegar para essas pessoas. Então, quando a gente produz conteúdo, a gente precisa assumir isso como um compromisso. Se você sabe que você tem um bom conteúdo, tem que ser um compromisso para você querer levar isso para as pessoas. Então encontre todas as formas possíveis e imagináveis de fazer o teu conteúdo chegar para as pessoas. É isso que você precisa fazer. Se eu tenho um bom conteúdo, eu quero que ele chegue para você. O que eu falo para vocês? Venha, vai ter presente. Se você não ficar até o final, você não vai ganhar. Por quê? Porque é um conteúdo de valor que eu vou te dar. Eu quero que você venha, eu quero que você fique, porque eu sei que isso vai ajudar você. Às vezes nem você sabe e eu sei. Enquanto psicos, nós também sabemos disso. Às vezes nem a pessoa sabe o quanto aquele conteúdo vai ajudar ela. Mas se você ajuda ela a acessar esse conteúdo, você está ajudando ela a ter a clareza do quanto isso é valoroso, do quanto isso faz a diferença, trazendo essa psicoeducação, trazendo o marketing de conteúdo, sem ficar vendendo terapia para a pessoa o tempo todo. E isso faz toda a diferença. Então lembra que tem que ter o embrulho, então é a cor, é a letra, às vezes é conteúdo lindo, tá aquela letrinha miudinha que ninguém enxerga. Hoje ainda pontuei isso com uma das minhas mentoradas, fazendo análise de perfil dela, que eu disse, olha, tá lindo esse conteúdo aqui. Eu gostei do conteúdo, a hora que eu vi o título do conteúdo me deu vontade de entrar no conteúdo dela, porém, estavam cores e tons muito parecidos. Então aquele título ali, aquela headline, ela não tinha destaque. Então o que eu falei pra ela, de repente você perde engajamento, perde interação, porque de repente ele passa despercebido, que a pessoa foi. Não significa que você não possa usar cores claras, tá? Mas cuida com os contrastes, porque de repente ela tinha ali uma cor bem clarinha, daí a letra também ficou bem clarinha, então ficou aquela coisa, nossa, muito clarinho. E era um conteúdo de muito valor. Então tenha essa atenção especial nos contrastes, tá? E claro que você vai adaptar isso de acordo com o teu perfil, com as cores que fazem sentido pra você, tá? Você não precisa colocar tudo mega chamativo. Isso é de perfil, tá, gente? Vocês observaram já aqui no nosso Verde Psico que eu gosto de rosa. Adoro rosa. E pra contrastar eu largo logo o amarelo. São as cores que conectam comigo, eu tenho muita energia, eu gosto muito de trabalhar, e bora, vamos lá, vamos fazer, olha isso aqui, eu quero que as pessoas vejam. Então eu não me preocupo muito no, eu acho que eu tenho que deixar mais sereno, porque não é o meu perfil. Mas de repente o teu perfil e tá tudo bem, você pode usar também os tons que descrevam isso, mas, ainda que sejam serenos, eles precisam ser vistos pelas pessoas. Então cuidado, tá? Quando a gente fala, lembra, não é pra gente que a gente tá falando, é pro outro. Então, o que será que o outro vai ver legal? O que vai chamar a atenção dele, tá? E aí você vai, com todas essas ações, com todo esse conjunto aí unido, começar a ter sim muito resultado, fazer com que os teus conteúdos comecem a despertar a atenção, o interesse das pessoas. E aí o que você vai construindo? Você vai construindo a tua base, a tua referência, a tua autoridade, a tua expertise. E já as pessoas começam a entender que você é a pessoa mais indicada, sim, para um processo terapêutico quando ela necessita ou quando ela tem a tomada de consciência que ela necessita. Porque, como eu disse, muita gente nem sabe que precisa ou
ou que a psicologia poderia ajudar. E aí, se a gente não entra para fazer esse trabalho, às vezes a pessoa nunca nem vai saber. E nós não podemos ficar reféns uma vida inteira de esperar até que a pessoa ache que ela precisa, ou de alguém dizer para ela e ela querer vir. Eu tenho muitos pacientes que vieram para mim totalmente voltados através, né, dos conteúdos da psicoeducação. Fran, eu vi isso aqui mexeu comigo, eu não consegui mais tirar da cabeça. Então olha que legal. E gente, eu nunca coloquei no conteúdo meu faça terapia. Eu nunca disse agende uma sessão. Pra vocês entenderem o poder de um conteúdo de valor bem elaborado. Ele dá já para as pessoas a tomada de consciência do que elas precisam e você não precisa dizer, tá? Então, cuidado com isso também, tá bom? Às vezes você traz um conteúdo lindo de valor e fica vendendo terapia o tempo todo. A gente pode vender o nosso processo terapêutico? Pode e deve, mas a gente vende através do marketing de conteúdo. Não é com panfletagem, não é com agende tua sessão aqui, ó, minha agenda tá aberta. Não é assim que psico vende, tá? Então, começa teu processo estratégico de vendas, alinhando todas essas questões aqui que são mega importantes e que fazem toda a diferença na produção de conteúdos que despertam o interesse das pessoas. Já quero fazer o próximo post dessa forma. Show, Karina, que legal. Faz e me manda, tá? Fala, Deus, o Gabi tinha falado. Manda pra mim, Karina, que eu quero ver. Oi, Ná. Obrigada, meu coração. Gente, deixa eu só responder aqui as perguntas da caixinha, rapidinho. Ah, não veio. Poxa vida, por que não tá atualizando? Deixa eu ver. Não tá abrindo pra mim aqui. Mas uma era da Júlia, né? Que ela pediu se pode ser informal, né? Então, gente, respondendo essa, depois eu abro ali pra ver se não vai cair. Pode sim, tá? Você não precisa trazer... Lembra? Você tem que ser o filtro. Então, você vai trazer ciência ali, mas você vai trazer de uma forma compreensível ao outro. Por exemplo, eu vou explicar pro meu paciente que o nosso cérebro não distingue o real imaginário. Aí se eu for trazer toda uma explicação pautada na neurociência, não sei o que lá, nossa, de repente aquilo fica chato até pra eu explicar. Então eu costumo dizer, olha, às vezes eu pego papel e caneta e eu digo assim, olha, é assim, ó. É como se fosse assim o cérebro, às vezes eu brinco com os meus pacientes, eu digo, tu sabe desenhar? Porque eu não sei, então sim, fica à vontade pra rir. Aí eu desenho algo que é meio parecido com o cérebro e digo, olha, aqui a gente tem todas as nossas ligações neurais. É como se fosse um monte de caminhozinhos. E aí eu vou trazendo assim, tá? Então a pessoa sabe que existe uma ciência por detrás daquilo, mas que a forma de eu trazer está sendo simplificada para que ela possa compreender e absorver de forma mais leve, tá bom? Então pode sim, tá, Júlia? Pode trazer de uma forma simples, desde que tenha a congruência ali do que a ciência nos diz, né? Que não seja o nosso achismo ali prevalecendo. Mas eu entendo dentro da psicologia que essas dicas aqui ajudam as pessoas, que essa sugestão aqui, ela traz uma estrutura nova, que essa pergunta traz uma tomada de consciência. Olha que bacana. Então, continua tendo ciência ali, mas você está trazendo de uma forma mais fácil de ser absorvida, tá bom? Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram que eu responda hoje, já que não abriu a nossa caixinha? Quem me mandou lá, se estiver por aqui, coloca aí pra mim, que eu não quero abrir o perfil ali no outro aparelho, porque pode ser que caia a nossa live, tá? Então, quem tiver dúvida, manda já, que eu já respondo. Se não tem dúvida, mas não tá abrindo, ó. Tá, eu vejo que tem aqui pergunta, mas as perguntas não estão abrindo pra mim. Não sei por quê. Mandem nos comentários, tá? Quem mandou aqui na interrogaçãozinha, me manda nos comentários que tá em branco, tá aparecendo em branco pra mim. Mostra que tem perguntas, mas não abre as perguntas. Provavelmente algum bugzinho do Instagram hoje, tá? Então quem escreveu ali, se quiser mandar rapidinho aqui nos comentários, eu consigo responder, beleza? Deixa eu tentar mais uma vezinha abrir ela aqui pra ver se vai rolar, mas não vai rolar, ó. Não rolou hoje. Não sei porquê, não sei o que aconteceu. Nunca tinha acontecido de não aparecer as perguntas aqui pra mim. Mas tudo bem, são coisas que acontecem, tá? Se porventura passar, a gente encerrar a live e você ficar com dúvidas, manda no direct, tá bom? Ou eu colocando caixinhas lá, coloca lá nas caixinhas também, que eu sempre respondo, tá bom, gente? Qual é o presente, então? Falamos, Fran, tô com dificuldade de tirar a teoria pra forma simples de explicar. Júlia, busca primeiro a tua compreensão. Lê, entende, pensa em qual é a situação e se imagina atendendo esse paciente. Se o paciente chegasse com X questão, não sei se tu já tem clareza do teu nicho, mas, o paciente chegou com X questão, ele só procrastina, ele nunca tem resultado porque ele vive procrastinando. Tá, como que eu ia abordar esse paciente? E disso, da forma que você ia abordar, você vai tirar 1.359 conteúdos diferentes. Porque às vezes é uma frase que você utilizou dentro da tua sessão que ela pode virar um baita conteúdo, porque você vai colocar aquela frase e vai embasar aquela frase com uma explicação. Tiveram muitas frases já que eu utilizei na época em que eu usava o meu outro Instagram para captação,
que eu tirava dos próprios atendimentos, tá? E aí eu tirava aquilo ali e uma reflexão a respeito daquilo, algo que gerasse no outro uma tomada de consciência. Então pensa sempre, se o paciente chegasse assim pra mim agora e eu estivesse conversando com ele, nessa hora, você não ia estar muito preocupada, você ia meio que responder de bate-pronto de acordo com o conhecimento que você já tem. Então você pode fazer isso. Inclusive, se você já atende, se você já tem pacientes, você pode dar uma olhada para as sessões todas que você já fez, ou mesmo se não tem, para o que você já atendeu no estágio, talvez, se tem conexão com o teu nicho. E aí você pode lembrar como é que eu fazia, como que eu respondia. Você faz da mesma forma lá no teu perfil, tá bom? Deixa simples. Lembra de entender, tu não vai pegar um livro, tá, Júlia? Entender a teoria ali, e agora eu tenho que transformar esta teoria num conteúdo. Você vai entender a dor da tua audiência e a partir das teorias que você já tem, você vai trazer conteúdos que possam ajudar a tua audiência a resolver essas dores, tá bom? Lembrando que não é um processo terapêutico que a gente faz no nosso processo de psicoeducação ali do perfil, tá? No nosso marketing de conteúdo, são pequenas amostras, então são pequenas dicas, não precisa você trazer uma ordem exata, tipo, fiz um post hoje sobre isso, outro amanhã, não precisa, você pode até trazer informações mais espaçadas, né? Hoje eu tô falando sobre isso, amanhã eu vou trazer outra coisinha aqui, para que as pessoas entendam que aquilo é uma amostra, não é um processo terapêutico. Ninguém vai ficar super mega resolvido porque foi lá e consumiu todo o teu conteúdo. Ele tem que consumir o teu conteúdo, entender que já trouxe algumas diferenças para ele, mas para ele continuar com isso, ele realmente precisa do processo terapêutico, porque precisa do processo, precisa desse amparo, dessa clareza, desse direcionamento. É como aqui no nosso perfil. Eu trago tudo que eu posso no espaço de tempo que eu tenho. Mas quando as pessoas que estão aqui me seguindo, elas querem o detalhe do detalhe, elas vêm para mentoria comigo. Quando a gente abre, né, as vagas para mentoria. Então tem vários dos rostinhos que eu tinha antes na live que já não estão mais aqui. Eles não estão mais aqui porque eles já estão lá dentro da mentoria comigo. Então lá eu vou trazer todo o passo a passo, alinhadinho com o checklist. Ó, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, com detalhes. Mas aqui no pouco espaço que a gente tem, claro que a gente não consegue fazer isso. E você lá no teu perfil é a mesma coisa, tá? Então traz de uma forma simples, como se o paciente estivesse ali na tua frente e vai ser bem valoroso, tá bom, Júlia? Show, obrigada também. Gente, bora pro presente? Vocês querem presente? Quem quer presente, diz eu aí pra eu saber se é pra dar esse presente ou não. Já dei a primeira parte da senha, né? Bota um eu aí pra eu saber. Mostrar como foi o dia é legal? Exemplo, uma sessão bacana como ludoterapia, uma fotinho sem expor o paciente. Serli, tudo que não expõe o teu paciente é legal, tá? Então você pode falar da tua sessão, você pode mostrar o teu espaço de trabalho, tudo isso entra no takeaway sale, tá? No vender sem querer vender. Então você não fica falando pra pessoa agendar, mas ela sabe que você tá lá trabalhando, ela sabe que, ó, você faz um trabalho bacana, então pode sim, tá bom? Inclusive nos teus stories, encerrando o dia de sessão hoje, e sei lá, foi muito bacana, foi muito valoroso, ou, o dia foi especial, vários atendimentos hoje, bora pra casa agora. Você pode trazer coisas nesse sentido, tá bom? E fica bacana. Eu, show de bola! Então, para todos esses eus aí, bora lá. Gente, esse presente vai ser entregue para vocês dentro do canal do Telegram. Então, se você não tá lá no canal do Telegram, você não vai conseguir acessar, beleza? Não tem Telegram. Gente, baixa o Telegram. É muito parecido com o WhatsApp, mas no Telegram a gente tem várias funcionalidades que o WhatsApp não tem. Por essa razão, eu mantenho lá, tá bom? Então, se você não tem Telegram, baixa o Telegram. Se você já tem, já tá lá comigo, você vai receber lá. E se você tem Telegram, mas não tá lá comigo ainda, vai no link que tem na minha bio, clica nele e entra pro canal. Daqui a pouco, assim que a nossa live encerrar, eu já vou colocar lá, vai ser um PDF. O que vai ter nesse PDF? Vai ter o lacinho para você colocar no teu presente. Quem já me acompanhou lá na nossa jornada Psico de Agenda Lotada, recebeu lá de mim, no Telegram, uma lista com 10 headlines prontinhas, só para você colocar ali aquilo que tá no teu nicho. Só que quem tá aqui comigo hoje não vai receber só essas 10. Vocês vão receber mais 5 headlines extras. Então, se você já recebeu aquelas 10 em algum outro momento, agora você tem mais 5 lá. Elas estão atualizadas, já estão em maior número. Então, tem 15 modelos de headlines prontinhas para você adaptar para o teu conteúdo. Então, vai estar lá a frasezinha com o espacinho só para você preencher com o conteúdo que você quiser. Então, por exemplo, vai estar lá... se você já tentou de tudo para
espacinho e nada funcionou, experimente isso. Nesse espacinho você pode colocar, se você já tentou de tudo pra emagrecer, se você já tentou de tudo pra salvar teu casamento, se você já tentou de tudo pra melhorar a relação com os teus filhos, se você já tentou de tudo pra parar de procrastinar, ou seja, ela tá prontinha assim pra vocês. Esse é o meu presente pra vocês. Vocês vão ter 15 modelos de headline. Quem já acessou as 10 que eu tinha dado de presente lá na nossa jornada, vai acessar mais 5, então, que já estão lá, que já estão atualizadas dentro desse documento, dentro desse PDF. E para acessar isso, vocês vão ter que digitar a senha, tá bom? Então, são as letrinhas que eu dei no começo, mais o número 24, que é a nossa data de hoje, tá bom? Gente, gratidão enorme pela parceria. Beijo no coração de vocês.